acupuntura é uma terapia milenar originária da China, que consiste na aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar doenças. Estas agulhas, quando aplicadas sobre algumas regiões específicas, são capazes de tratar diversas doenças como sinusite, asma, enxaqueca ou artrite, por exemplo, além de reforçar o sistema imunológico. Acupunturistas voluntários chamam a atenção de romeiros que passam pelo acostamento da Via Dutra em direção à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. São inúmeros em marcha a cada quilômetro. A maioria se rende aos pés inflamados e músculos doloridos. Alguns relatam que a fé é enorme, porém a dor é demais. Mas esses acupunturistas estão ali para ajudar. Atendem fiéis com técnicas de acupuntura auricular, ou seja, as agulhas são espetadas na orelha do paciente. Eles relatam que é um método mais rápido, pois as pessoas não precisam ficar deitadas. Saiba mais sobre o assunto agora no Bendita Hora. E é claro que para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui agora o professor Rogério Florencio. Ele é livre docente de Medicina Oriental. Professor, bem-vindo, boa tarde. Benção, padre. Deus Obrigado abençoe. por estar aqui. O professor é muito querido aqui da casa já, né? Não gosta de mim, fico muito feliz em poder ser útil. Que bom, nós ficamos muito felizes pela sua presença. E nós vimos aí o VT, professor, realmente nós estamos num período de romaria, o pessoal enfrentando, hoje fez 37 graus, está fazendo ainda no sol, e é um povo de fé, é um povo que vai agradecer as bênçãos recebidas de Deus, é um povo que tem carinho pela mãe, mas é um povo que sofre. Como é que a acupuntura pode ajudar essas pessoas? Vamos começar primeiro, padre, como que eu comecei com essa ideia, se você me permite. Claro. Eu estava deitado em casa, eu acho que quem está em casa, muito prazer estar aqui, com licença adentrar a casa de vocês. Eu estava deitado em casa, eu já fui para Aparecida do Norte 2 vezes de bicicleta. Daqui de São Paulo até lá de São Paulo, é uma coisa assim única, quem nunca fez e puder, vá. Mas filhos, esposa, consultórios, eu não consigo mais isso. E certa vez, estava vendo nas emissoras de televisão, eles falando, eles mostrando isso. Sei. Padre, estava eu, meu filho pequeno, deitado comigo numa cama, e eu olhei aquela cena e eu falei, mas eu queria tanto isso, mas eu queria tanto estar fazendo isso, porém, a minha vida não permite. De bicicleta são 2 dias, e depois uma semana de cansaço, muito complicado. Padre, eu não vou me atrever a dizer que foi um chamado, porque quem sou eu para ser chamado pela própria Mãe Santíssima? Mas eu deitado, eu ouvi essa frase, ajude meus filhos. Quem tem em casa, acho que acredita em Mãe Santíssima tanto quanto eu, e sabe que isso acontece. Eu parei e falei, nossa, e me veio na cabeça acupuntura, tudo. Padre, uma época meio difícil. Eu coloquei numa rede social para alguns amigos, porque é caro, padre. O material de acupuntura é caro. São mais de 5.000 atendimentos que eu faço. Nossa. Já cheguei a bater o recorde de 8.000 atendimentos. Puxa. É insano. A correria é muito grande. Em 1 hora eu consegui a verba, patrocínio e tudo. Eu falei, realmente eu tenho que fazer isso. Mas voltando já para a situação dos romeiros. Os romeiros, eles vêm Curitiba, São Paulo, Campinas, até a Basílica. Normalmente é uma semana de caminhada. Eles estão acabados, exauridos. E daí o que acontece? Entra a acupuntura para dar aquele alívio para chegar à Basílica Nacional de Aparecida. E as histórias, padre, a gente vai até amanhã contando histórias belíssimas. Histórias de fé, todos nós já sabemos, mas milagres. Um caso específico... essa pessoa, olha que coisa mais tola e grave. Vocês devem já ter visto em casa, gente, aquela futebol numa cama plástica de ar, com sabão, e o cara foi brincar naquilo, ele caiu de cabeça. Meu Deus do céu. Tetraplegia. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem não, né? Sim, é. Tetraplegia. A esposa se ajoelhou no pé da maca do hospital e falou, mãe, me ajuda, me ajuda. Naquele dia,
por um acaso, um neurocirurgião, rede pública, tá? Rede pública, que nós sabemos as dificuldades. Sim. Naquele dia, por um acaso, um neurocirurgião que não estava no plantão dele, passou para ver os colegas. E um colega falou, nós estamos com um caso, infelizmente, ele estava jogando futebol na espuma e ele caiu e tal. O cara falou, deixa eu dar uma olhada nos exames. Isso relato do próprio que foi a pé para Aparecida. Eu já estou contando o final. O médico olhou e falou, olha, realmente teve uma fratura, um pedacinho de osso prendeu assim, prendeu assado. Só que tem uma coisa, nós temos, a partir de agora, 3 horas para cirurgia. Se nós conseguirmos tirar esse ossinho que está pinçando o nervo, a coluna vertebral, ele tem chance de voltar a andar. Nossa. Imediatamente ele foi preparado, foi feita a cirurgia, tirou o ossinho, tanto é que ele anda com relicário, e aquele ossinho não é relicário. Olha. Tirou aquilo, ele relatou que quando ele voltou da anestesia, as pernas já estavam formigando. Glória a Deus. Como eu falei, ele foi a pé para a Basílica para agradecer. Então, o que é o milagre? O milagre foi Mãe Santíssima tirar aquele neurocirurgião da casa dele, intuí-lo para ir no hospital e ver aquele caso. Porque se aquele homem, aquele médico, aquele enviado de Deus não tivesse ido naquele hospital, infelizmente esse cristão hoje estaria tetraplégico. Para quem não sabe, tetraplégico é numa cama que mexe apenas os olhos ou o pescoço. Então são pequenas histórias, não são grandes histórias magníficas, de fé. Claro, o professor, acho que você já pensou nesse papel do Cirineu, né? Lembra quando Jesus estava indo para o Calvário, carregando a cruz, Jesus caiu 3 vezes? Sim. Foi alguém lá ajudar Jesus também a carregar a cruz, o Cirineu. Será que não? Pois é, será que o professor também não tem esse exemplo para si, não? Já que está ajudando tanta gente que está sofrendo? Olha, seria muita prepotência da minha parte pensar assim, mas... Por quê? É uma inspiração, professor. Já pensei sim, porque acontecem algumas coisas muito bonitas que eu fico no ponto da desistência. O que é o ponto da desistência? É um pouquinho para frente de Pindamonhangaba. Então a pessoa ela anda 1 dia, 2 dias... No 4º dia, se eu posso usar esse termo, ela já não é mais ela. O que ela faz? Ela apenas dá mais um passo. Ela já está totalmente desconecta. Apenas com um terço na mão, orando, ela está desconecta. E aconteceram vários casos da pessoa desistir naquele momento. Sei. E quando a pessoa, padre, desiste faltando pouco menos de 20 quilômetros, a frustração é muito grande. Sim. Quando ela chega em casa e fala, por que eu fiz isso? Então, já que o padre falou isso, é naquele momento que eu pego a cruz da pessoa e eu ando poucos metros. E falo, você vai conseguir. Que bonito, professor, que lindo. E tem pessoas que perguntam para mim assim, a Basílica está longe? Porque perde-se a noção total. Eu falo, depende da sua fé. Como depende da minha fé? Se a sua fé for grande, é na próxima curva. Se a sua fé for pequena, fica mais ou menos do lado do Rio de Janeiro. E a pessoa relata, então ela dá daqui a um passo. Professor, e vamos lá então, parte prática, né? Tem os romeiros que estão sofrendo, aí... O senhor chega e faz o que exatamente? O que o senhor consegue aliviar? Vamos lá, de acordo com a medicina tradicional chinesa, a qual eu sou catedrático, professor, diretor de uma universidade, quem cuida de músculos e tendões são 2 órgãos, o baço e o pâncreas. Sei. Então, o que eu faço? Eu cedo aqueles 2 órgãos e eu tonifico a área muscular. Então, eu gero o quê? Analgesia, eu anestesio a pessoa. Imediatamente a dor passa. Puxa. Se vocês tiverem o prazer de depois me ver nas redes sociais, eu vou postar hoje novos vídeos. É Roger com 2G, acupuntura, e lá vai estar as pessoas falando. A pessoa chega arrebentado. Daí eu vou, coloco esses pontos, imediatamente adormece, anestesia e ela consegue chegar. E daí, para terminar o dia, eu pego o carro, vou correndo na Basílica, fazer minhas orações, é claro. E daí, quando eu estou lá, eu começo a encontrar com o povo chegando. É uma emoção muito grande, tudo, só que daí eles estão destruídos, né? Daí eu faço acupuntura novamente, e aqueles que eu consegui encontrar, porque é muita gente, e eles já dormem aquela noite melhor. Que maravilha! Aliás, gente, qual será a melhor maneira de se preparar para percorrer essas grandes distâncias? A produção preparou um VT para ilustrar isso e a gente vai acompanhar agora.
Longas distâncias são, geralmente, parte essencial do programa de treino da maioria dos corredores. Este tipo de treinamento aumenta tanto o vigor quanto a resistência aeróbica, o básico para quem quer aprender a correr distâncias maiores com bastante velocidade. Confira agora as 7 dicas para dominar as corridas e caminhadas. 1. Cultivar uma mentalidade de longas distâncias. A preparação começa na sua cabeça. Quando você se depara com uma distância nunca feita antes, medo e ansiedade são reações normais. Por isso, fazer um trabalho mental é essencial. 2. Foco na hidratação e alimentação. Capriche na ingestão de carboidratos. Eles são o que fornecem a energia que o corpo precisa para correr. Capriche bastante na água também. 3. O ritmo da corrida de longa distância deve ser lento. Um ritmo tranquilo, no qual você consiga, por exemplo, manter uma conversa. 4. Longas distâncias podem assustar. Sabe o que ajuda? Quebrá-la mentalmente. Ao invés de pensar, tenho que correr 15 quilômetros, por exemplo, pense que vai fazer 3 corridas de 5 quilômetros bem tranquilas, ou 2 de 7 quilômetros com uma de quilômetro extra. Use a combinação que funcionar melhor para você. 5. Reabasteça no meio do caminho. Quem corre por mais de 1 hora precisa se alimentar no meio do caminho. Gel, cristal de gengibre, BCAA, uma paçoquita, batata cozida. São muitas opções para evitar contratempos no seu rendimento. 6. A recuperação pós-caminhada é essencial. É importante comer depois da sua corrida para reabastecer os depósitos de nutrientes esgotados, pois eles fornecerão a energia que o seu corpo precisa para se recuperar. 7. Seleção da rota de longa distância. Existem 2 abordagens para as corridas de longa distância. A primeira é simplesmente correr até mais longe do que você normalmente corre. Essa abordagem é ótima para quem gosta de aventuras, sente confiança de que conseguirá fechar a distância e superar os desafios que surgirem. Se essa abordagem der um nervoso ou não for possível, corra várias voltas no percurso que você geralmente percorre. É ótima para treinar a resistência mental e este tipo de corrida de longa distância ajuda a ganhar resistência e confiança. São dicas importantes para você que está também pensando em fazer uma romaria, expressar a sua fé de uma maneira, às vezes, até mais radical. Professor, e na prática, então, se a gente encontrar um romeiro passando e com umas agulhinhas... Sou eu! Sou eu! Que bom, né? Mas é na orelha? É na orelha, porque na orelha. Existem 5.000 pontos. Mas quando a gente fala em romaria... Não dá para falar para a pessoa deitar, é tudo muito rústico. É um hospital de campanha que eu monto, né? Sim. Então a pessoa senta ou fica em pé e põe agulha. Ou existem casos específicos, até mesmo absurdos, que a pessoa fala, eu preciso, mas se eu parar eu não consigo andar. Então eu vou andando com a pessoa e vou colocando a agulha. Tá certo? Tá certo. A dor passa. Gente, a acupuntura ela surgiu há 5.000 anos na China, em meio a guerras. Então, qual que era a medicina da época? A acupuntura. Infelizmente, guerras existiam, infelizmente, existem até hoje. Sim. Então, o que acontecia? No meio de uma guerra, se levava uma flechada, uma espadada, uma pedrada, porque não tinha arma de fogo, e os médicos da época, os doutores em medicina oriental, faziam o quê? Entrava com acupuntura, moxa-bustão, que era para estancar o sangue, passar dor, e como eu digo, sempre... tem que ser na hora, não existe, você que está em casa, você colocar agulha, como chegam no meu consultório, eu já fiz 10 sessões e não melhorou nada. Está errado, está errado, a dor tem que passar. A turma da produção aqui, todo mundo trata comigo e sabem que eu estou falando. Colocou a agulha, a dor tem que passar. E essa técnica que eu faço nos romeiros, porque é uma fé muito grande e muito bonita. Eu posso falar porque eu fui de bicicleta. Padre, como eu estava falando fora do ar, para quem estiver em casa, eu falei com Deus nessa viagem.
Sabe qual a forma que eu falei com Deus? Foi eu mais 5 amigos de bicicleta. Por mais que a gente tente estar juntos, eu sempre falei assim, olha, cada um vai no seu tempo. Os mais robustos pedalam mais rápido, eles vão na frente, os mais vão mais lá atrás. Então, no final, você está a pelo menos 50 metros de distância. O que é falar com Deus? Você sai aqui de casa, eu saí de São Paulo, ai, porque eu tenho esse problema, ai, porque eu tenho aquele problema. Padre, eu não sei explicar, mas eu acho que a exaustão, ela vai te dando respostas. Ai, só um exemplo. Estou magoado, o padre falou uma coisa que eu não queria ouvir. Daí você vai para um lugar desse, você fala, que bobeira. Ele gosta tanto de mim. Ou ele falou para me ajudar, ou ele não estava no dia bom. Quando você vai vendo, padre, você vai deixando os seus problemas para trás. Sim. E a minha preocupação, na primeira vez que eu fui, era, e quando eu voltar para o meu dia a dia, será que esses problemas não voltam? Não, padre, não voltam. Eu não tenho uma explicação acadêmica, eu não tenho uma explicação teológica para isso, mas eu vivi isso, de problemas que eu falei, eles ficaram na beira da estrada. E se me der 1 minuto, eu vou contar uma história rápida, vamos marcar 1 minuto. Na época, foram há 15 anos atrás, eu levei uma quantia em dinheiro e eu também deixei uma quantia no banco, que eu falei, é para isso. Padre, daqui, quando a gente pega aqui em São Paulo, eu falei Ayrton Senna, mas não é, até chegar na Dutra, são 100 quilômetros de nada. Não tem nada. E isso você demora 1 dia e meio. Eu não levei comida, padre. Eu só levei água, porque eu falei, eu tenho dinheiro. Pera o merchan aí, que eu tô contando a minha história. Igual o Padre Juarez. Eu tenho dinheiro, eu vou comprando. Padre, eu comi, porque na beira da estrada me deram de comer, porque o meu dinheiro não comprou comida. Padre, a casa que me alimentou, eu vi uma coisa que me chocou. Era um cachorro cego. Eu nunca tinha visto um cachorro cego. E ele chegava, ele cheirava, ele vinha fazer carinho. Essa família que me acolheu, eu queria comprar a comida, porque a gente vem numa uma prepotência paulistana, eu vou no restaurante, eu pago. A pessoa falou, eu nunca vou cobrar de um romeiro. Então ali eu aprendi que a gente acha que o dinheiro compra certas coisas. Eu comi porque me deram de comer, eu dormi porque deixaram dormir e eu tomei água porque alguém me serviu. Com o dinheiro no bolso, meu dinheiro não comprou nada. Só isso já valeu uma viagem. Lindíssimo, professor. Professor, nosso tempo se esgotou do primeiro bloco. Muito rápido. Demais, né, padre? Estão dizendo que o tempo está esgotado. Bom, mas eu quero agradecer muito a presença. É que a gente já falou 25 minutos já, como o tempo... Meu Deus, hein? Uma prosa boa, né? Gente, é verdade. Uma prosa boa e falar de Deus e de Mãe Maria Santíssima, a gente nem vê o tempo passando. Então, quem for a Romaria vai encontrar comigo, próximo a Pindamonhangaba. Vai ser um imenso prazer atender toda aquela turma. A gente faz uma grande festa. E eu fiquei sabendo que a emissora vai mandar gente lá para cobrir. Ah, é? Olha. Nós vamos cobrir tal, possivelmente ao vivo esse trabalho. Que bênção. E como o professor mesmo falou, pode segui-lo nas redes sociais, é claro. O contato é @RogerAcupuntura. Está aparecendo aqui a forma correta, que é com as duas... com 2G. Isso. E o site rogeracupuntura.com está à disposição também de todo mundo. Obrigado. Sua bênção, padre. Deus obrigado abençoe. pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho de ajudar o próximo. Muito obrigado. E nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Gente, toma aquela aguinha, toma o seu golinho de café, mas nada de trocar de canal. Besteira, aqui é o melhor, porque aqui é o canal da família. Depois nós vamos falar sobre a discriminação de empresas com mulheres, com candidatas que querem também trabalhar e merecem também o mesmo respeito. Vai mandando sua mensagem pelo nosso YouTube. Eu te espero daqui a pouquinho.